Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te glorificamos nesse dia tão maravilhoso. Nosso espírito se alegra com o Senhor, porque sabemos que há uma realidade sobre nós de ressurreição, de vida eterna. E nós queremos te glorificar nessa manhã de Páscoa, em que celebramos a ressurreição de Cristo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, que venceu a morte e ressuscitou. Nós queremos ouvir a Tua voz agora pela manhã. Fala conosco, traga a revelação da Tua palavra, que esse culto seja para a Tua glória. Obrigado por pertencermos à igreja do Senhor, por termos nossos nomes escritos no livro da vida. Isso é maravilhoso. Isso é o melhor. Isso é aquilo que nós temos de melhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de iniciar a aula, dizer para vocês que todo esse curso é baseado no livro do pastor Kenneth Hagin. Por ele ter sido, no caso, um pastor pentecostal, há muitos questionamentos, dos ensinamentos dele, e você vai encontrar muitos questionamentos. E eu procurei fazer um filtro mesmo de tudo aquilo que eu li no livro, E realmente tudo aqui tem base bíblica. E eu sempre digo que nós precisamos ter sempre um equilíbrio, Sempre ter um equilíbrio, ter um filtro para tudo. Porque a nossa base é a Bíblia. Então, nós temos várias linhas de pensamento acerca de arrebatamento. Eu vim conversando com o motorista de Uber aqui agora, o senhor Túlio. Ele conhece bem de escatologia. Eu até peguei o contato dele, e ele tendo uma visão totalmente assim diferente do que eu imaginava de algumas coisas do Apocalipse. Então, há várias linhas de doutrinas acerca do Espírito Santo. Várias linhas. Mas nós estamos trabalhando aqui com aquilo que é bíblico, com aquilo que está na palavra, e baseado também em experiências com Deus, experiências pessoais com Deus, que testificam, Eu gosto sempre de lembrar Atos capítulo 10, que Deus deu a Pedro uma experiência, uma visão, para que ele fosse convencido pelo Espírito Santo acerca do Evangelho chegando aos gentios. Então, Deus ele dá evidências, a palavra de Deus é cheia de evidências. Então, nós podemos trabalhar em cima dessas evidências, amém? Pode abaixar, por favor, o microfone, está muito alto, está dando aqui uma microfonia aqui. Então, nós vamos hoje, a última aula, antes de trabalharmos os dons espirituais. E ele fecha essa parte do livro colocando 10 razões porque todo crente deve falar em outras línguas. E ele coloca um versículo que quem questiona o dom de línguas, tem pessoas que questionam o dom de línguas, tem que rasgar o capítulo 14 de 1 Coríntios, porque ele deixa bem claro que aqui existe, ele fala muito bem claro que existe o dom de línguas, E no versículo 18 de 1 Coríntios 14 diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Aqui ele não está falando do idioma. Se você ler o capítulo 14 todo, você vai ver que ele está falando de uma língua estranha. E ele fala assim: no entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Vê que ele fala uma língua estranha. Então não é um idioma, porque um idioma não é uma língua estranha. Ela pode ser estranha para mim, que eu não conheço,
mas para a pessoa que é daquela nacionalidade é uma língua comum da região. Então existe o dom de línguas. Esse dom é um dom sobrenatural que testifica o batismo com o Espírito Santo. E Paulo escreveu muito sobre isso. E ele coloca esse capítulo 14 para falar um pouco sobre isso. É uma coisa muito interessante, que ele fala, se você está na congregação e você fala palavras em línguas, aquelas palavras elas só vão edificar se houver intérprete. Então, se uma pessoa ela está falando em línguas e ela ela também não interpreta, ela só vai edificar a si mesma. É pecado isso, fazer isso? Não. Só que ela está edificando a si mesma. Se tiver não crentes na congregação, pode talvez trazer uma certa confusão na mente dele? Pode. Então, vocês podem ver que eu não uso, eu não falo em línguas quando eu estou aqui ministrando, dificilmente, porque ainda não tenho essa certeza que eu tenho um dom de interpretação. Algumas vezes o Senhor me traz algumas interpretações, mas eu não fluo nesse dom de interpretação. Então, você pode ver que eu não uso falar em línguas durante uma pregação ou durante um momento aqui. Por quê? Porque eu falar em línguas, eu vou edificar somente a mim mesmo, somente a mim. Eu não vou edificar a igreja. Então ele fala isso aqui. Agora, o dom de profecia é um dom que edifica a igreja, né? Então ele fala aqui, no versículo de número 39, concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Está vendo? Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Isso é uma coisa muito importante também. Então ele fala assim, não proíba falar em línguas. Mas se uma pessoa fala em línguas e ela não tem o dom de interpretação, ela vai edificar a si mesma, somente isso. Mas não chegue assim, você está proibido de falar em línguas. Não fale isso, a Bíblia fala. Mas procure o quê? Profetizar, porque a profecia, nós vamos estudar o dom de profecia, tem o profeta e o dom da profecia. É diferente. Então nós vamos estudar isso, e você vai ver que a profecia ela é uma mensagem da parte de Deus. Então uma coisa que você pode avaliar uma profecia, se ela sempre fala coisa que vai massagear o seu ego, não é profecia, é coisa da cabeça da pessoa. Que a profecia ela tem também o objetivo de exortar a pessoa, corrigir o caminho, né? Muitas vezes o profeta ele vai falar coisas que você não vai gostar, mas é para edificar a sua vida e mudar a sua vida. Então aquela pessoa que chega para você só profetiza coisas, Deus vai realizar seus sonhos, todas as palavras que Deus te deu vão se realizar. Isso não é profecia. Isso é coisa da cabeça da pessoa que está falando para massagear o seu ego. Então, a profecia ela vem da parte de Deus e muitas vezes ela vai ser como um pai chega para o filho e fala, não, você vai precisar fazer isso. Muitas vezes o filho não gosta. Não gosta. Dificilmente um filho ele aceita a palavra do pai. Se for do estranho, ele aceita, mas se for do pai, ele já fica fechado. Não é? Muitas vezes, assim conosco com Deus. Não é? O pai está ali falando, Deus como pai está falando conosco, nós estamos fechados. Então, é muito importante você discernir isso. Então, o propósito dessa lição é expor 10 razões porque todo cristão deve falar em línguas e ajudar os crentes a verem as bênçãos que poderão receber, apropriando-se diariamente do poder do Espírito Santo nas suas vidas. Então, eu, por exemplo, eu acordo já falando em línguas. Eu gosto de falar em línguas. Eu começo a exaltar o Senhor em línguas, né? Aí, geralmente, eu acordo, né? E já começo a declarar isso, né? Se eu já saio ali para o meu carro para ir trabalhar, eu estou orando em línguas. Né? Quando eu vou dormir também, eu gosto sempre de orar em línguas. Traz essa edificação e você vai entender também algumas razões que você pode usar esse dom para a edificação de si mesmo.
A palavra de Deus nos ensina, razão 1 então, a palavra de Deus nos ensina que quando estamos cheios do Espírito Santo, falamos em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede que falemos. Aqui há uma discordância do pastor Kenneth Hagin acerca dessa evidência. Tem pessoas que falam que a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e não falar em línguas. Então, por isso que eu falo, nós estamos trabalhando em cima do livro dele. Ele trabalha essa evidência, e ela é bíblica. Porque todas as vezes que as pessoas ali no Novo Testamento foram cheias do Espírito Santo, elas falaram em outras línguas. Mas tem gente que defende que não é. Entendeu? Você pode ouvir gente, você pode conversar com pastores aí, que são de outra linha, e eles vão falar, não é evidência. Eu, por exemplo, me sinto cheio do Espírito Santo, eu não oro em línguas, não falo em línguas. Pode ouvir alguém falando assim. Mas, todas as vezes que nós vemos aqui, no Novo Testamento, uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando foram batizadas com o Espírito Santo, elas falaram em outras línguas. Então, em Atos 10, os irmãos da circuncisão, que tinham acompanhado Pedro até a casa de Cornélio, ficaram atônitos. Circuncisão, depois você pesquisa no Google, não vou entrar nesse detalhe, o que significa circuncisão. Mas para você entender espiritualmente, circuncisão significava Israel, porque foi o pacto que Deus fez com Abraão de circuncidar todo menino de 8 anos de idade. 8 anos de vida. 8 dias de vida. Todo menino de 8 dias de vida, ele era circuncidado. Então, circuncisão significa os judeus. Então, os incircuncisos, ou seja, aqueles que não foram circuncidados, significa todos gentios. Então, quando eles chegam na casa de Cornélio, quando aqueles que não eram judeus foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Eles começaram a falar em outras línguas e exaltar o nome do Senhor. Está lá em Atos capítulo 10, né? Vamos ver novamente esse texto, rapidamente aqui. Atos 10. Versículo 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeçam que sejam batizados? Então nós vemos aqui que quando eles foram cheios, eles começaram a falar em línguas estranhas e aí foram batizados. Como esses judeus sabiam que os da casa de Cornélio tinham recebido o dom do Espírito Santo? Pois os que ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então, esse sinal deles estarem falando em línguas, mesmo sendo gentios, foi a evidência, pastor Kenneth Hagin trabalha isso, foi a evidência de que eles foram cheios do Espírito Santo. Você pode ver que eles foram batizados nas águas depois. Olha só. Então, para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ser batizada nas águas? A Bíblia fala que não. Ela precisa o quê? Crer na mensagem de salvação, crer no Evangelho. E nós vemos no versículo que nós lemos aqui, eles creram e foram cheios do Espírito Santo. Então, quando Pedro ainda falava, eles já tinham crido e eles começaram a orar em línguas estranhas. Então, a primeira razão é essa, que ela é uma evidência. A segunda razão, Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, encorajou os irmãos coríntios a continuarem sua prática de falar em outras línguas na sua adoração a Deus. Também os encorajavam a falar em outras línguas na vida individual de oração, como meio de edificação espiritual. Aí nós vemos em 1 Coríntios 14:4, na sua apostila aí está falando, a Bíblia diz, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Lembra que eu falei isso?
que quando você fala em línguas, você está edificando a si mesmo? Algum irmão envia para o Rei Nilson, para a Cleidiane, o PDF. Judas 20, nós vamos ver também. Judas 20 diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Então aqui, esse orando no Espírito Santo, o sentido aqui é uma oração, né? Em uma língua estranha, né? Então fala que essa oração ela vai edificar a pessoa. Carter era um dos mestres mais renomados no mundo pentecostal no assunto dos dons espirituais. Disse que não devemos esquecer-nos de que falar em outras línguas não é apenas a evidência inicial da plenitude do Espírito Santo, como também uma experiência contínua durante o restante da nossa vida. Então, quando você exercita o falar em línguas estranhas, você está exercitando essa presença marcante do Espírito Santo. Você está ali sempre declarando ali em línguas. Você não vai entender o que você está orando, mas o Espírito Santo entende. E você está exercitando ali essa experiência que você teve. Porque o batismo com o Espírito Santo é um evento único que vai acontecer. Mas você pode ser cheio do Espírito Santo diariamente. E uma das formas que você vai ser cheio é orando em línguas também. Com que propósito? Para nos ajudar na adoração a Deus. Carter disse: falar em outras línguas é uma correnteza que flui e que nunca deve secar-se, pois enriquecerá espiritualmente a vida da pessoa. Então nós vemos que esse reverendo Carter, ele era um homem pentecostal. E aí você vai ver linhas que não são pentecostais discordando disso. Mas realmente, a minha experiência própria é realmente edificante orar em línguas estranhas. Estou colocando a minha experiência. Se você conversar com outros homens também, eu não vim de uma linha pentecostal, mas de uma linha batista. Então, mas eu sou aberto à presença do Espírito Santo, sou aberto à plenitude do Espírito Santo. A nossa igreja também está aberta a esse mover, né, do Espírito Santo. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, entender isso. O apóstolo Paulo disse que falaram em outras línguas nos edificará, que falar em outras línguas nos edificará espiritualmente. Então ele fala lá em 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então nós vemos que esse capítulo 14 ele é chave, por quê? Quem discorda que o dom, que falar em línguas estranhas é um idioma que foi colocado, alguma coisa assim, tem gente que defende essa linha, esse versículo quebra isso. Por quê? Porque fala assim, visto que ninguém o entende. Se fosse um idioma, alguém ia entender. Então aqui nós vemos a evidência que a língua estranha não é um idioma, né? Quem recebe o dom de línguas já tem essa evidência em si mesmo. Mas quem ainda não recebeu pode ter essas dúvidas. Então aqui a Bíblia esclarece, não é. Pode ver que fala assim, em espírito fala mistérios. Então, se fosse um idioma, você não falaria mistérios, você falaria algo que a pessoa ia entender. A tradução desse versículo, por Morfat, diz, fala segredos divinos no espírito. Paulo está dizendo aqui que Deus tem dado à igreja um meio divino e sobrenatural de comunicação com ele mesmo. Paulo também declarou em 1 Coríntios 14, 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, por quê? Porque muitas vezes as palavras que nós vamos dizer em oração, talvez algumas não são da vontade de Deus. Quando a gente ora em línguas, nós estamos orando no Espírito, ou seja, as palavras que são colocadas nos nossos lábios são palavras que são de verdadeira adoração e também de algo que a gente precisa orar naquele momento. Quantos estão entendendo aí, irmãos? Estão entendendo? Está confuso? Não, né? Estão entendendo? Glória a Deus.
A Bíblia amplificada diz: o meu espírito, mediante o Espírito Santo, dentro de mim ora. Deus é espírito. Quando você ora em línguas, o seu espírito está em contato direto com Deus, que é espírito. Quando você ora em línguas, está conversando com ele por meio de divinos e sobrenaturais. A terceira razão porque as pessoas devem orar em línguas é que as línguas nos mantêm sempre conscientes da presença do Espírito Santo que em nós habita. Não somente falar em outras línguas é o sinal da evidência inicial da plenitude do Espírito Santo, como também continuar a orar e adorar a Deus em línguas ajuda-nos a sempre ter consciência da sua presença que em nós habita. E se você tiver a consciência da presença do Espírito Santo habitando em você, todos os dias essa consciência certamente afetará seu modo de pensar e viver. E aqui nós vemos, nós temos um relato do pastor Kenneth Reis, que eu não acrescentei aí, depois eu vou enviar para vocês. Então, ele coloca aqui que você vai exercitar, que você vai receber mais e mais do Espírito Santo quando você ora em línguas. A razão número 4, falar em línguas elimina a possibilidade do egoísmo entrar na vida de oração. Se, por exemplo, eu orar com minha própria mente, na base do meu próprio pensamento, minhas orações podem ser antibíblicas. Sim ou não? Todo mundo está sujeito a isso, orar uma oração que não é bíblica. Não é? Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que orar pedindo ao Espírito Santo que possamos orar à vontade do Pai. Vamos aí em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Vamos ler o versículo 26. Diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Está vendo? Olha aí a Bíblia falando. Não sabemos como orar. Você vê que isso aqui está partindo de quem? Do apóstolo Paulo. Aí você fala assim, peraí, o apóstolo Paulo está falando que ele não sabia como orar? Aí fala o quê? O próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, nós estamos vendo aqui que há um auxílio do Espírito Santo para que quando a gente está orando. Então, antes de você começar uma oração, se você está orando em português, né? Você pode falar com o Espírito Santo: Espírito Santo, me leve a orar à vontade do Pai. Porque muitas vezes eu vou orar coisas aqui que não é da vontade do Pai. É muito, muito, muito sério isso. Muito sério isso. Eu sempre vejo, irmãos, quando duas pessoas estão apaixonadas, aí elas falam assim, vamos passar um mês orando para ver se é da vontade de Deus. Ali elas já decidiram. Aí faz algo de praxe, vamos passar um mês orando. Mas elas já decidiram. Agora eu quero ver se Deus falar assim, não é essa pessoa para a sua vida. Quero ver se ela vai terminar. Então, geralmente, o que o Espírito Santo faz? Ele usa pessoas, do convívio daquela pessoa, para mostrar. E já aconteceu isso comigo várias vezes. A Joel é uma testemunha de uma pessoa que nós fomos, aconselhamos, falamos com ela, não case, não case. Ela casou. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele vai realmente nos mostrar, mas nós estamos abertos a realmente mortificar a nossa vontade? Nós estamos abertos a isso? Então, Paulo escreve, né, à igreja em Roma esse versículo: não sabemos como orar. Essa é a maneira correta de orar. Não é porque eu sei como orar que vou saber o que devo pedir em oração. O versículo é muito claro, não sabemos como orar. P.C. Nelson, estudioso da língua grega e fundador do Instituto Bíblico Sudoeste, disse que o texto grego de Romanos 8, 26, literalmente quer dizer: o Espírito Santo faz intercessão por nós com gemidos
que não pode ser expresso em linguagem articulada. Então aqui nós vemos que o pastor Kent Reagan, ele coloca que orar em línguas, você vai eliminar uma oração que não é da vontade de Deus. Porque você está orando em espírito, e aquelas palavras em línguas que são colocadas, elas vão te direcionar à vontade do Pai. Veja só. A linguagem articulada é nossa fala comum e regular. Passou a indicar que o texto grego ressalta que não se trata somente do gemido que escapam de nossos lábios em oração, mas também do orar em outras línguas. Essa definição concorda com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 14:14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. E a Bíblia amplificada diz, meu espírito pelo espírito dentro de mim ora. Então há uma intervenção do Espírito Santo. Quando eu estou orando em línguas, há uma intervenção do Espírito Santo no meu espírito. E aquelas palavras em línguas são palavras que vão adorar a Deus e vão pedir aquilo que nós precisamos. Olha só. Então, por exemplo, se você está orando, o seu espírito está ansiando por algo, sua alma está ansiando por algo, você ora em línguas, aquelas palavras vão ser colocadas, né, no seu coração. Eu me lembrei aqui agora de Jesus no Getsêmani. Lembra aquela oração que Jesus fez? Jesus já sabia que a missão dele de vir à Terra era o quê? De morrer na cruz. Mas quando aproxima esse momento dele ser traído, a Bíblia fala que ele se retira dos seus discípulos e começa a orar, e as suas gotas de suor se transformam em sangue. Tamanha angústia do coração de Jesus. E naquele momento Jesus faz aquela oração, ele fala, Pai, se podes, se queres, passa de mim esse cálice, esse momento, esse cálice que eu vou beber agora, que é da crucificação. Portanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Veja só. Então, naquele momento, Jesus, olha só como é que é incrível. Jesus não deixou de ser 100% Deus, mas quando ele se tornou carne, ele se tornou 100% homem também. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Jesus chorou. Mas naquele momento, veja só, Jesus 100% homem não queria para a crucificação. Mas ali, o Espírito Santo mostrou, não. Aí Jesus fala, seja feita a vontade do Pai. É incrível isso, né? Então, irmãos, a oração, quando nós oramos, nós temos que estar abertos àquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir. E ele coloca aqui que a forma mais certa de que nós vamos orar a vontade do Pai é orando em línguas estranhas. As pessoas devem evitar rir de quem fala em línguas, pois quando zombam da oração em outras línguas, estão zombando do Espírito Santo. Eu já vi pessoas zombando, muitas pessoas zombando. Quando oramos em outras línguas, trata-se do nosso espírito orando pelo Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo dentro de nós concede-nos o que falar, e nós falamos dentro do nosso espírito. Somos nós que falamos, é o Espírito que nos concede o que falar. Então as palavras vêm dos nossos lábios, mas elas são colocadas pelo Espírito Santo. Mediante oração com gemidos e com outras línguas, o Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus, a pedir as coisas da maneira que devem ser pedidas. Não se trata de algo que o Espírito Santo faz à parte de você. Aqueles gemidos que não podem ser expressados em linguagem articulada sobem de dentro de você, do seu espírito, e brotam dos lábios de você mesmo. O Espírito Santo não vai orar em seu lugar. Ele foi enviado para habitar em nós como conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel. João 14:16. Então o Espírito Santo não é responsável pela nossa vida de oração, mas quando nós oramos, ele vai entrar nessa vida de oração e ele vai nos dar as palavras que nós devemos falar com Deus. Amém?
Vamos colocar aqui uma criança. Uma criança, por exemplo, se ela está pedindo ali uma bicicleta, se ela está pedindo algo para o pai, que não é o momento dela receber, para ela é o momento. Tanto que ela pediu. E muitas vezes nós, diante de Deus, somos como essa criança. Nós estamos pedindo alguma coisa que não é para aquele momento. Mas nós achamos que é. E a gente pede. Então, quando o Espírito Santo entra nessa oração, e principalmente quando é uma oração em línguas, nós vamos pedir realmente aquilo que é da vontade de Deus. Amém? Por exemplo, uma oração que não era da vontade de Deus. 1 Samuel 8, versículo 4. Vamos ler lá. 1 Samuel 8, versículo 4. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: tu envelhecestes, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. Então ele invocou o nome de Yahvé, o Senhor, e orou ao Senhor. E o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo o que esse povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Veja só que o Senhor, ele era suficiente para Israel. Ele era o rei que governava Israel. Mas Israel queria o quê? Um rei que assentasse num trono como das outras nações. Então Deus deixa bem claro aqui que não era da vontade dele constituir um rei. Porque esse rei receberia autoridade. A autoridade no Antigo Testamento estava sobre os sacerdotes, sobre os profetas e sobre os reis. E nós vemos aí que vários reis, principalmente na linhagem das 10 tribos, todos eles se desviaram do Senhor. E na linhagem de Davi, alguns se desviaram e outros não. Então nós vemos, irmãos, que existem orações que não são da vontade de Deus. Sendo assim, falar em línguas elimina o egoísmo e as orações fora da vontade de Deus. A razão 5, a quinta razão porque os crentes devem falar em outras línguas é porque ajuda a aprender a confiar mais plenamente em Deus. Falar em línguas ajuda a nossa fé. A Bíblia diz em Judas 20, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Falar em línguas estimula a fé e nos ajuda a aprender a confiar mais plenamente em Deus. Por exemplo, a fé precisa ser exercida para falar em outras línguas, porque o Espírito Santo dirige de modo sobrenatural as palavras que falamos. Veja bem, não se sabe qual vai ser a próxima palavra. Muito interessante isso. Ou seja, tudo vai ser dirigido pelo Espírito Santo. O pastor, ele tem essa linha de pensamento. Ele crê que receber uma cura está muito ligada à questão da fé que existe no coração da pessoa. Não podemos generalizar isso, mas podemos reconhecer que muitas vezes pode acontecer que uma pessoa não receba uma cura divina porque não crê. Eu coloquei esse adendo aí, irmãos, por quê? Porque é questionável também, é questionado a forma que o pastor Kenneth Hagin crê no mover de cura. O que nós temos que fazer nisso? Nós temos que crer que existe sim uma pessoa que ela pode ser curada daquela enfermidade, mas ela não crê nessa cura. E ela então vai passar a vida com aquela enfermidade ou morrer por aquela enfermidade. Existem pessoas
que a medicina fala da solução para aquela enfermidade, e ela vai, faz aquele procedimento e é curada. Ok, irmãos? Nós temos que entender, nós não podemos ir para uma linha ou para outra. E existem pessoas que realmente creem que podem ser curadas, mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus talvez seja da pessoa ficar com aquela enfermidade. Aí você pode pegar uma base bíblica de quem crê que o espinho da carne de Paulo era uma enfermidade. Aí Paulo pede para Deus tirar o espinho, aí Deus fala, não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nós temos que ter um equilíbrio aqui. Eu estou dizendo isso porque eu gosto sempre de ensinar, irmãos, a igreja de uma maneira bíblica. E eu quero que você tenha esse equilíbrio na sua vida também. Você possa crer da forma certa. Agora, a fé que nós temos na cura, ela não pode ser abalada. Nós temos que sempre crer que Deus pode nos curar de uma enfermidade. Agora, se Deus vai curar ou não, é com Ele. Agora, nós não podemos nos esconder debaixo disso. É da vontade, você deduzir, é da vontade de Deus que eu fique com essa enfermidade a vida toda. Se Deus não curou até agora, é porque não é da vontade dele. Não, isso aí não é bíblico, isso está errado, isso é falta de fé. É falta de fé. Você tem que crer, sempre crer. E eu creio que todos aqui já experimentaram milagres na vida. Vários milagres, né? E pode também acontecer que uma pessoa que crê em Jesus, crê que Jesus pode curar, não ser curada, conforme disse. Ele entende também que falar em línguas ajuda a aprender a confiar mais plenamente em Deus, em outras áreas da vida, inclusive na área de cura. Então, quando você ora em línguas, você vai exercitar a sua fé, e ela vai te ajudar a compreender muitas vezes a vontade de Deus naquela situação que você está vivendo. Olha só. E não tem, irmãos, pode ser o maior homem de Deus, mais espiritual do mundo, que passa ali 30 horas por dia de oração. A alma dele um dia vai gritar. E essas pessoas mais espirituais, entre aspas, são as mais inconstantes, porque elas vão num pico muito alto, mas depois quando cai, vai lá embaixo. Então nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida espiritual. Nós não podemos ter uma montanha russa. Um dia nós estamos lá em cima, outro dia lá embaixo. Não, ter um equilíbrio. E orar em línguas diariamente vai nos ajudar a ter esse equilíbrio. Amém? A sexta razão, porque todo cristão deve falar regularmente em línguas, é porque falar em outras línguas é um meio de nos mantermos livres da contaminação das conversas ímpias, profanas e grosseiras que estão ao nosso redor. Ele coloca aqui um ambiente de trabalho, né? Você vai ver um ambiente de trabalho. Uma vez eu estava ali numa fila para ser atendido no supermercado, aí chegou um senhor já de idade. Ele pegou, abriu uma pornografia no celular dele e falou assim, olha isso aqui. De repente falou assim, eu virei a cara na hora. Eu vi que era uma coisa pornográfica. Eu falei, não me mostre isso, não quero. Então, você está sujeito a, por exemplo, você está ali numa rodinha ali no seu trabalho e ali as pessoas estão falando só de coisas pornográficas, ou de como traiu a mulher dele, ou como que a outra mulher lá que trabalha lá é isso, é aquilo e tal. Então, ele fala aqui que nesse momento você pode ir para um lugar e começar a orar em línguas, para aquilo ali não te contaminar. Lembra na época que tinha, agora acabou isso, outdoor, aqueles outdoor? Agora você não vê mais, agora você vê, agora é de LED esse negócio, mas naquela época tinha aqueles outdoor de papel, você via muitos outdoor anunciando, né? Casas noturnas em Belo Horizonte, coisas pornográficas, né? E aí uma vez um pastor disse que aquela imagem, ela fica na sua mente por muito tempo, se você fixar naquela imagem. Que é uma forma da pessoa começar a acessar pornografia. Eu conheço um casal, que não é da nossa igreja, vão afirmar isso, que a esposa agora está separando dele porque ele não consegue parar de acessar pornografia.
Aí ela colocou um negócio aí no celular dele que dá para saber se a pessoa acessa pornografia. Nem sabia que existia isso. Aí ela foi no celular dele e viu que ele continuava acessando. E ela falou, não aguento mais isso. Então, irmãos, orar em línguas, por exemplo, piadas, ele coloca aqui piadas que não edificam, né? Ele coloca aqui viajando de trem, na época que ele escreveu esse livro, né? Viajar muito de trem, de ônibus ou de avião. Você pode falar consigo mesmo e com Deus. E você pode orar ali baixinho, né? Você não vai começar a orar em línguas alto dentro do avião, né? Se você tiver a interpretação da língua, você pode até fazer isso, né? Razão número 7. A 7ª razão porque cada crente deve falar em outras línguas é que isso fornece uma maneira de orar em favor de situações a respeito das quais ninguém sabe nem pensa. Já sabemos que o Espírito nos ajuda a orar em favor de coisas que não sabemos como pedir ou como devemos pedir. Além disso, o Espírito Santo tudo sabe, porque orar através... pode orar através de nós, em nosso favor, de coisas a respeito das quais a nossa mente não sabe. Olha que coisa incrível isso aqui. Talvez tenha situações que você vai precisar orar, mas você não está ligado. Aí quando você ora em língua, você está orando aquela situação que o Espírito Santo fala, você precisa orar por isso. Se você for ver isso tudo aí a nível natural, uma loucura. Se você começar a ministrar isso aqui para um ímpio, o cara fala assim, esses caras são todos loucos. Porque a Bíblia fala que aquele que não é espiritual não discerne as coisas do Espírito. Então não adianta. Quando certo missionário estava na África, numa conferência, quando certo missionário à África estava falando certa vez, numa conferência missionária na Inglaterra, uma mulher lhe perguntou, você manteve um diário? Quando ele respondeu que sim, ela disse, há 2 anos fui acordada durante a noite, sentindo uma necessidade urgente de orar. Saí da cama e já estava falando em línguas antes mesmo de me ajoelhar. Ela continuou, orando em línguas durante 1 hora, parecia que eu estava lutando no Espírito. Não sabia em favor de quem estava orando, mas ao acabar a oração tive uma visão em que vi você numa palhoça pequena e velha de sapê. Não havia outros bancos ali. Os indígenas estavam reunidos ao seu redor e você estava extremamente doente. Então você morreu. Os indígenas cobriram sua cabeça com um lenço e saíram da palhoça. De repente vi você sair da palhoça e ficar de pé no meio deles, e todos se regozijaram. Alguma coisa assim já aconteceu com você? Respondendo ele a ela, você tem um diário? Sim, ela respondeu, traga seu diário hoje à tarde e eu trarei o meu, e poderemos comparar nossas anotações. Ele disse, eles nunca tinham tido a mínima conexão entre si antes dessa ocasião. A mulher sabia apenas que esse homem era missionário. Fazendo uma comparação entre os 2 diários e levando em conta as diferenças entre o fuso horário entre a Inglaterra e a África, ficaram sabendo que a necessidade de orar, urgente de orar que a mulher sentiu, coincidiu exatamente com a hora em que o missionário estava doente com febre mortífera. O missionário relatou que seu colega tinha ido para outra aldeia e ele mesmo ficara sozinho com os indígenas. A coisa ocorreu exatamente como ela tinha tido na visão. Veja que Deus leva essa mulher de oração a levantar de madrugada, que era exatamente aquela hora que o missionário ia morrer. Olha que coisa. Por isso que eu falo, irmãos, como é que é importante a intercessão da igreja. Como que é importante a igreja ser uma igreja de oração. Porque naquele momento, Deus levanta aquela mulher de oração, porque ele sabia que aquela mulher ia sair da cama dela, no meio da madrugada, ia ajoelhar, ia interceder por alguém que ela nem sabia, mas a oração dela atravessa o continente, da Europa até na África. E aquela oração tem um efeito instantâneo na vida daquele missionário. E ele é curado. E ela orou em línguas, porque ela não sabia quem que ela estava orando, nem o motivo, nem a pessoa. Mas ela fica 1 hora orando em línguas,
E ela entrando naquela batalha ali, né, em línguas, e aquele missionário é alcançado com a cura. A oitava razão, Paulo diz em 1 Coríntios 14, 21, falarei a este povo por homens de outras línguas, que por lábios de outros povos. Paulo estava fazendo referência a Isaías 28, 11 e 12. Vamos ler Isaías? Isaías 28, 11 e 12. E assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual proclamará: este é o descanso, dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo e de pleno descanso. Veja só. Qual é o descanso aqui e qual é o refrigério que o profeta aqui profetiza? Às vezes o médico recomenda tirar um período de repouso para curar a exaustão ou alguma enfermidade. E frequentemente, ao sairmos de férias, temos que voltar para casa e repousar antes de voltarmos ao serviço. Eu, porém, conheço o melhor descanso do mundo inteiro. Não é maravilhoso? O que podemos fazer é essa cura do descanso todos os dias. A Bíblia fala o quê? Precisamos desse descanso. E aí ele coloca que esse descanso, muitas vezes, é a oração em línguas. E vai trazer um refrigério para a sua alma, vai trazer descanso para a sua alma. Naquela hora que sua alma está muito atribulada, muitas vezes a pessoa fala o quê? Está nervoso, está cansado, vai pescar. Aí o outro completou, falou assim, quando você voltar o problema está lá. Né? Muitas vezes é isso. A pessoa tira férias, ela vai para outro lugar, mas a mente dela o quê? Está presa ainda naquele trabalho, pensando nas contas, nas dívidas, né? Talvez tem coisa para pagar, quando eu voltar tem que pagar aqueles boletos lá e tal. Mas nós vemos aqui que orar em línguas, ele coloca que orar em línguas vai trazer o quê? Esse descanso para a sua alma. A sua alma está ali preocupada, ansiosa, e você começa a orar em línguas. Eu gosto sempre de, quando eu estou orando em línguas assim, eu gosto sempre de orar também palavras em português, fazer declarações espirituais. Então, por exemplo, eu oro algumas palavras em línguas e falo, Senhor, eu lanço diante do Senhor a ansiedade, a minha ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 7. Porque o Senhor está cuidando de mim. Senhor, eu tenho esse problema para resolver, mas eu entrego em tuas mãos, consagro ao Senhor esse problema. E aí eu vou orando em línguas e orando em português, fazendo esse misto, né? A nona razão e penúltima, porque devemos orar em línguas, é a fim de dar graças a Deus. 1 Coríntios 14, 15 a 17. Vamos ler? 1 Coríntios 14, 15 a 17. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Exatamente isso que eu faço, que eu acabei de compartilhar. Orar no Espírito, mas orar com a mente também. Ou seja, palavras que eu estou entendendo o que eu estou falando. É um misto, né? De outra forma, se louvares a Deus apenas com o teu Espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, a tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? É possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Então, por exemplo, se uma pessoa está ali, só orando em línguas, ou cantando um cântico em línguas, ela não vai edificar ninguém. E não vai levar também a pessoa a dar graças a Deus. Então, esse misto, né, de exaltação ao nome do Senhor pode ser também com palavras em português, né? E ele faz uma ilustração aqui. Se, por exemplo, você me convidasse para um almoço e dissesse, irmão Reiga,
Dei graças pela refeição. E se eu orar sem línguas, você não saberia o que eu dissera. Você não seria edificado. Então, vamos dizer, a pessoa, dá graça aí, irmão. Aí você começa a orar em línguas. Entendeu? Então não vai haver uma edificação. Então, irmãos, nós estamos aprendendo nesse curso que a oração em línguas ela é muito importante, mas ela deve ser usada de maneira bíblica. Então, eu gosto muito do ensinamento do pastor Kenneth Reagan, a quem critique ele, né? Porque você vai encontrar crítica para todo lado, né, hoje. Mas eu gosto muito dele porque ele realmente trabalha essa forma de agir bíblica. Em outras palavras, orar em línguas é a melhor maneira de dar graças. Mas na presença de pessoas não doutrinadas nessas coisas, ore também com o seu entendimento, a fim de que elas também sejam edificadas. Oferecer suas ações de graça com o seu entendimento permite que as pessoas sejam edificadas, porque então compreenderão o que você está dizendo. Então, é interessante que ele trabalha esse princípio bíblico que Paulo trabalha no 1 Coríntios 14, que é o equilíbrio, a forma de agir na igreja, que a oração em língua não edifica ninguém, somente a pessoa que está orando em línguas, a não ser que seja interpretada, ele coloca isso, né? Então, ele ensina esse equilíbrio. Preste atenção em especial naquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 17. Ele fala assim, é possível que esteja dando graças, muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Então ele diz que orar em línguas fornece esse modo perfeito de dar graças, mas você tem que saber usar no momento certo. E a última razão 10ª, porque cada crente deve orar em línguas, acha-se em Tiago 3:8. Vamos ver? Tiago 3:8. Quero fazer uma brincadeira aqui com os irmãos para descontrair. Quando sua mulher estiver falando com você, não fica orando em línguas, não. Vai te meter o cabo de vassoura na cabeça. Aí falar, você não está interessado no que eu estou falando, né? Cuidado. E a pessoa recebe o dom de línguas, né? Aí fala assim, nossa, a mulher está falando na minha cabeça que eu vou começar a orar em línguas aqui. Cuidado, hein? Pode te dar um cabo de vassoura na cabeça. Mas tem que saber usar, irmãos. Talvez ali a mulher está nervosa ou o homem está nervoso e você pode estar ali, sem expressar som, você pode estar orando em línguas. É melhor você orar em línguas aí do que você rebater alguma coisa e dar mais problema ainda. Então você tem que ter discernimento, mas não orar alto, né? Tiago 3:8. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar, é mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Então ele coloca que submeter nossa língua ao Espírito Santo para falarmos em outras línguas é um passo grande em direção a entregar plenamente todos os nossos membros a Deus. Se, pois, você consegue submeter sua língua, conseguirá submeter a Deus qualquer membro do seu corpo. O falar em línguas é a evidência inicial da plenitude do Espírito Santo. Deus nos tem dado esse dom espiritual maravilhoso a fim de nos abençoar, de nos edificar e nos dar refrigério no decurso de toda a nossa vida aqui na terra. Aceitemos aquilo que Deus tem providenciado e desfrutemos dos benefícios de falar em outras línguas. Ele encerra assim esse capítulo. Então, irmãos, eu quero deixar aí para vocês aberto para entrar em contato comigo durante a semana. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar algo, se você não está entendendo algo, entre em contato comigo. Lembrando que todo esse ensinamento, ele é baseado no livro do pastor Kenneth Reagan. E todo livro vai ter questionamento. Pessoas que discordam da forma que ele ensina, pessoas que são de outra linha. Mas o que nós estamos trabalhando aqui, eu estou procurando ser bem bíblico em tudo. Sempre bíblico. Trabalhar a Bíblia, sempre lendo versículos bíblicos com você. Porque a responsabilidade de ensinar a igreja é muito séria. O temor que eu tenho de ensinar errado, de ensinar coisa que não é bíblica, é muito grande. Então, irmãos,
que você possa filtrar tudo que eu estou falando. Pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, filtre tudo que o pastor tem ensinado. Filtre e coloque aquilo que é bíblico, para que eu possa entender aquilo que é bíblico, porque eu sou falho. Pastor Kenneth Reagan é falho. Pessoas serão falhas, mas nós estamos trabalhando aqui com Bíblia, irmãos. Com Bíblia, com coisas que está na palavra de Deus. Amém? Você pode ficar de pé, fechar os seus olhos. Que Deus abençoe os irmãos aí que estão assistindo pelo canal do YouTube. Quero encerrar aqui a transmissão. Feche seus olhos agora.